Dona Guilhermina, quando que a senhora começou a trabalhar aqui na Unioeste? Em 1º de novembro de 1973. Ainda era festival na época? Era festival. E como que era festival na época? Era totalmente diferente de hoje, claro, quando os anos passaram, né? Mas o tempo que eu trabalhei, a gente trabalhava porque precisava e contribuía, às vezes, muitas vezes, com quem não podia até, né? Porque era pouca gente e o serviço tinha que sair de qualquer forma, né? Depois eles emprestaram a escola pro Taubaté, emprestaram a escola pro Diva, daí as próprias servidoras das duas instituições limpavam e nós tínhamos que, quando esperar baixar o pó para nós poder limpar para os alunos chegarem. Era muita poeira, né? Muita terra que tinha, né? Mas tudo dava certo. Qual que era a sua função mesmo? Era auxiliar de serviços gerais. Mas a senhora... Como zeladora, mas eu aprendi tudo um pouco. Trabalhei em um monte de setor. Quais setores que a senhora Eu trabalhou? trabalhei no protocolo, trabalhei no telefone, à noite era telefonista, trabalhei no Xerox, quando eu saí já trabalhava lá, trabalhei tempo no Xerox. E como que era a estrutura física, assim, como que eram, quantos blocos que tinha, como que era aqui Quando eu naquela época? trabalhava, que era mesmo que está aqui agora, desde o começo até aqui, porque aqui já é, quantos anos faz que tem engenharia, né? Depois, quando passou para o bloco novo, o único lugar que eu trabalhei foi no Xerox, ali embaixo, já não tem mais, bem, falou que não existe mais, né? Agora Não não tem tem mais, mais. foi extinto. E como que foi trabalhar aqui no festival? Para mim, não tinha dificuldade nenhuma, porque eu sempre gostei de trabalhar e precisava, né? Às vezes trabalhava da forma que, mas muitas vezes até doente, porque não podia faltar, era muito pouca gente. Então a gente tinha que trabalhar e quando chegava a hora, porque era aula só à noite, né? Depois, não lembro bem quando voltou as aulas, começou as aulas de dia. Era quando o curso de enfermagem, e daí eles passaram mais cursos para de dia, mas à noite trabalhava o dia inteiro, porque trabalhava em tudo. Uma ajudava a outra, né? Limpava a sala de aula, limpava a secretaria, lavava a entrada lá, até o carro do diretor a gente lavava. Nós era até de tudo um pouco nós fazia. Mas nós fazia com alegria, porque nós precisávamos do trabalho e gosta de trabalhar. Quem gosta de trabalhar, faz com alegria. Muitas vezes está com o coração partido por algum problema, mas quando você chega no trabalho, aquilo se dissipa. Mas você tem que querer. É que nem eu tô falando, você não me perguntou a minha idade, né? Eu tenho 81 anos, mas a minha mente não é de 81 anos. Minha mente eu sou de 40 anos, de 45, seja 50, né? E eu tenho muita facilidade no aprendizado. Pena que eu não consegui terminar, elas queriam que eu terminasse, mas que nem minha filha falou, era complicado, né? Daí não dá, ficou no que deu. Mas eu tô assim mesmo, tô feliz. E, e assim, como que a senhora falou, né, um pouco como que era a convivência com as pessoas aqui quando ainda era festival, tinha cursos, quando tinha Mas menos a cursos? convivência sempre foi boa, porque a gente faz com que a convivência fique boa, né? E muitas vezes você tem que engolir certas coisas, porque nós era uma família aqui, né? Uma pensa de um jeito, outra pensa do outro, uma era semi-analfabeta, ou às vezes outra era analfabeta, então a gente sempre soube levar, mas 100% nunca foi em lugar, e vai ser também, né? Você sabe, né? E a senhora participou também da transição, quando mudou de festival para Unioeste. Pro estado, quando mudou pro estado, foi. Como que foi essa época? Para nós foi bom, porque era complicado quando ela era particular. Porque teve época, quando eu entrei trabalhar aqui, eu entrei em novembro, né, que eu falei para você. Trabalhei em novembro, dezembro, janeiro, sem receber, precisando, porque os alunos não pagavam e ela estava, não digo que está em colapso, porque se eu falar assim, vão pôr na cadeia, acho que não, né? Não tinha, porque era tudo, os alunos não pagavam, como que iam pagar, manter os professores e nós? Daí era o doutor Jamil, né? Daí quando saiu o doutor Jamil, o diretor, entrou o Petrobelli, o professor Edson Petrobelli, muito bacana, deixou muita saudade pra gente. Daí ele foi cobrando dos alunos, né? Ou eles pagavam, ou não faziam prova, né? Porque tem que ser assim, né? Da onde que ia sobreviver? Daí eles começaram, porque precisavam estudar, né? Começaram pagando, daí a gente foi recebendo. Em fevereiro recebeu novembro, recebeu janeiro, e sucessivamente assim foi normalizando, porque nós éramos as pessoas que mais precisavam receber. Mas a gente tirava de letra. Eu gostei muito de trabalhar aqui, tenho saudade, mas cansa também, né? E quando mudou, quando teve essa transição que mudou, como que foi para a senhora? Não, para nós foi bom passar para o Estado, porque daí não tinha aquela dificuldade de você se receber, né? Não tinha aquela, nós pagava aquele tempo que passou para o Estado, pagava 11% de IP, né? Que depois que eu me aposentei, antes eles já cortaram, né? Não cobram mais, não cobravam mais nada, não sei se, eu falo que é 14% que eles pagam de contribuição Previdência agora, da né? Previdência, pois aí eu pagava 11. Quando era pelo INSS, nós pagava, acho que era 8, né? Depois passou pelo Estado, até que em novembro de 87 passou pelo Estado, se tornou a Unioeste, né? Daí foi que eles cortaram. Eu também já não paguei mais, também, já por causa da minha idade, não sei como é que foi, eles não pagava mais
os 11%. Daí era com o tempo do Requião. Quando ele entrou, ele cortou. Uma coisa boa ele fez para nós, não comprou mais. E, assim, tem alguma memória, assim, mais interessante de algum fato que a senhora viveu aqui na Festival? Deixa, Manissa, eu vou contar todos os fatos. Eu vou ficar mais seca. Mas conta alguns, pelo menos. Não, eu falei assim, quando era a época de formatura, então, daí o anfiteatro não estava nem pronto. Daí terminaram o anfiteatro, mas as formaturas eram, ou era no comercial, ou era lá no auxiliador. Não, auxiliador não foi, lá era curso. Né? Onde é que foi? O Tuiuti, né? Tinha formatura. Nós carregávamos um caminhão de cadeira aqui, tudo, e um sol de 40 graus, nós sentíamos na carroceria. Tinha que arrumar, né? Tinha que arrumar o salão, tinha que arrumar as cadeiras, tinha que limpar. Mas nós, porque teve era dificuldade financeira, mas a gente era feliz, porque se precisava trabalhar e tinha um emprego, né? Porque sabia que no final do mês você tinha para receber. E eu tinha meus filhos, todos eles pequenos, né? A Josi tinha, eu vim para cá, para o Paraná, ela tinha um mês. Ela nasceu dia 11 de outubro de... Quanto? De 72. E eu vim para cá dia 11 de novembro de 72. Um mês, 30 dias. Uhum. A gente veio, meu cunhado pediu para nós vir, tinha comprado uma chácara, daí nós fomos morar lá no Rio do Salto. E eu gostava de morar lá, queria ficar lá, mas daí ele vendeu, nós tivemos que sair. Daí compramos um terreno aqui e a gente construiu, ele ajudou, né? Uhum. E foi o que ele foi levando, né? A senhora morava aqui perto da Festival? Eu morava 3 quadras daqui. Na rua do Feitor, ali, 3 quadras. Tem um lote da esquina assim, o nosso era o segundo lote. E como que era aqui em Volta ao Oeste, na época que era festival? Tinha muito pouca casa, né? Que nem essa parte aqui. E nós, que nem falou assim, nós fazíamos limpeza, daí tinha um queimador de lixo grande, a gente juntava, vinha ali, e era tudo plantação de soja, que no lado de cá. Depois foram loteando e foram vendendo, e deu o que está agora, né? Foi crescendo. Na época não era nada asfaltado? Não tinha asfalto, não tinha asfalto, era tudo chão batido. E outra coisa, quando estavam as crianças que estudavam aqui, porque não pode as crianças tirar um calçado para entrar, por isso que eu falei para você que elas limpavam e não tinha que limpar de novo, por causa da poeira, eles entravam de calçado, viravam tudo mato, né? Daí o Diva ficou pouco tempo, mas o Malbatão acho que ficou 1 ano ou 2 aqui, porque não tinha sala, eles não tinham terminado o colégio, eles precisavam estudar, mas... Era bom, do mesmo jeito, a gente, quando está trabalhando, tem um momento sadia, né? Uhum. Então, durante o dia a escola funcionava aqui, a escola, e à noite a faculdade? E à noite era a faculdade, né? Daí, quando as crianças passaram para lá, para cada um para suas escolas lá, daí ficou nós, que depois eles criaram o curso de enfermagem, que era de dia, daí foi criando mais curso durante o dia, daí era o trabalho também, não tinha aumentado, né? Porque aumentava, né? Uhum. Eu lembro do primeiro dia do curso de enfermagem, eu acho que foi em 78 que foi criado a enfermagem. Não sei direito bem, porque a gente não guarda 79. Bem direito, né? Pois é, 79, daí foi criado engenharia, ciências contábeis, letras, administração, economia e ciências contábeis. Foi criados os 3 cursos, tudo no mesmo ano, né? Tudo junto. E a engenharia, não sei se foi antes ou foi depois, não lembro, a gente não guarda tanta memória assim também, né? Mas sabia. E esse bloco aqui, onde vocês estão aqui, nossa, quando eu saí já tinha. Eu saí em 98, essa parte aqui. É a parte que tem a oficina ali, né? Sim. E daí tinha os blocos, que eram sala de aula, até tinha as placas que eu já fiz Canagata, dos prefeitos que fizeram, que ajudaram os blocos, né? Não sei se tem, acho que não tem mais, né? O tempo que eu já foi prefeito também, né? Uhum. Eles ajudaram, né? Da forma que precisasse, porque não tinha como que ia sobreviver se eles não... Os funcionários precisavam receber, os professores, né? Então os caras tinham que pagar mesmo, né? Uhum. E como que foi? A senhora acompanhou a construção aqui dos blocos novos e tal, quando foi... Não, eu estava trabalhando ainda, assim. Daí depois quando eu saí, eu falei para você que quando eu saí de aposentadoria, eu trabalhava no Xerox, ali embaixo no outro bloco ali. Uhum. Mas e como que foi quando eles estavam construindo, assim? Como que era o dia a dia com a construção junto? Não, mas não atrapalhava, né? Porque cada um tem o seu serviço, seu trabalho, um para um lado, outro para o outro, e a gente também podia vir também, então estavam trabalhando, né? Esse, aquele, o outro, o B, né? Esse, o D, o I, o F. Então cada um não tinha tempo nem para ver, né? Mas saiu. Ainda bem que saiu, Ainda bem que saiu. Tem alguma memória da senhora, alguma situação que marcou seu trabalho aqui no Unioeste, ou alguma pessoa, alguma coisa que aconteceu, assim, que a senhora lembra? Ixi, Maria, eu tenho tanta coisa, mas você vai lembrando de tudo, né? Assim, alguma coisa que a senhora lembre com carinho, uma memória emocional, assim?
As pessoas que conviveram com a gente, que muita gente foi embora, trabalhou antes, já saiu, deixou saudade como professores, como diretor, que nem o professor Edson Petrobelli, que foi uma pessoa muito, muito boa para nós, mas já não está mais entre nós, que sofreu um acidente e faleceu. Daí tem o professor Luiz Gonzaga também, que ele foi diretor, o professor Cunhava, Calçavara, praticamente o pessoal dos professores, a maior parte que trabalhava durante o dia, eu mesmo que conhece, né? Professor Bertolino, que eu acho que não sei se existe ainda. Ele é falecido. Pois é, professor Bertolino, então tinha uma história, né? E daí construíram a reitoria, daí vieram para cá, que eles tinham lá no centro, né? Passaram para cá. E daí foi o tempo do Wolf e do diretor, eu gosto muito dele. O Cascal, nossa, o Cascal mora no meu coração, ele foi muito bom para mim. Cascal, Calçavara, eu não tenho queixa do meu patrão, de nenhum deles. E mesmo, gente, na convivência, assim, entre muitos funcionários que tem, sempre tem divergência, mas tem que saber tirar de letra, né? Porque senão você não vive com ninguém. Eu saí porque eu estava cansada, eu trabalhava no Xerox à noite, né? Eu começava às 1h30 e trabalhava até às 10h30. Mas daí tinha uma pessoa assim que a gente, no meu caso, falar, eu saí porque eu começou, não me prejudicou, mas eu comecei a ter medo, né? E graças a Deus ninguém parava lá, eu caí fora também. Mas tem em tudo que é lugar, né? Ele também saiu, foi embora. Tem a Maria Lúcia, que ela trabalhou comigo, eu trabalhei com ela no Xerox, com a Solange, tudo. Porque eles não conheciam a gente, eles já faziam assim de mim. Acho que um bicho de 7 cabeças, porque eu sempre fiz as coisas certas. Sempre caminhei no caminho certo. E daí, porque inveja tem, né? Uma coisa que sempre existiu, né? Daí um dia eu comecei a trabalhar, fiz um curso da 5 e 100 também, que veio lá de Curitiba, o Cascar me deu, eu queria que eu fosse para Ponta Grossa, mas daí como não podia ir... Eles deram um curso de 2 dias numa máquina 5 e 100 lá na reitoria. Eu acredito que eu aprendi só olhando para os outros, porque eles não davam chance da gente. Eu dou risada, porque daí trabalhei com as meninas, né? Daí a Maria Solange fala, meu Deus do céu, dona Hermínia, nós estragamos 10 mil folhas de sulfite para aprender. E a senhora só olhou ali. Falei, claro, eu tenho que aprender, usar a minha inteligência, né? E elas gostavam de mim, porque eu sempre fui responsável. Tinha uns professores que até nem sei se dão aula ainda. Falaram, dona Hermínia, a gente vai estou entregando meu currículo para a senhora. Falou assim, quero que a senhora faça. Porque desde do primário, né? Porque eu trouxe já 2 vezes aqui que consumiram até com os documentos. Tem que ter responsabilidade, né? Quando você trabalha com o negócio. Eu vinha antes na hora, pegava 7 e pouquinho, fazia tudo sossegadinho, bem, grampeava tudo, entregava tudo direitinho. Eu acho que ninguém teve. Eu me saí e depois no fundo do coração que eu saí, ainda me arrependi, porque o meu salário caiu muito. Depois que eu tinha que trabalhar dos 30 anos, tinha entrado naquele plano de 2002, né? E daí, como não deu, daí veio um outro plano que as meninas receberam, até que entraram bem depois do que eu. O Jocira, aquele povo, todo mundo ganhou bem. E nós, as mais velhas, eu, a Jocira, a Dona Bem-vinda, que somos um marco mesmo, os mais antigos. Depois entrou outras, entrou Dona Luzia e tudo. A gente não conseguiu. E daí entrar na justiça, nós entramos na justiça, tá? Não vê o que vai dar. Esses dias o advogado falou que tá lá mesmo do juiz, mas depois que nós morrermos, não precisa mais receber. Daí deixa que fica lá, porque precisa mais do que nós. E essa prima minha que está com mal de Alzheimer é muito triste. Ela é muito trabalhadeira, caprichosa, ela é mais velha que eu, 4 anos. A sorte é que ela tem uma filha, ela veio de Curitiba, né? Fez faculdade, trabalhou, que cuida dela, mas para mim, que ela é só uma prima legítima, né? É difícil de ver uma coisa daquela, é muito sofrimento. Eu acho que para você ter saúde, o que tem de dar, mas você tem que ter uma mente ativa. Olha, eu leio, faço palavras cruzadas, falo que nem Josi, quantos livros eu já li, eu vejo jornal, eu vejo o que eu posso. Agora, eu tomei a capenga porque eu sofri um acidente, ele fez 5 anos agora em junho. Estou caminhando, graças a Deus, porque o médico, a senhora é abençoada por Deus, porque a senhora não tem pressão alta, não tem diabetes, vai sarar bem rápido. Foi o que aconteceu. Eu ando de bengala, mas hoje eu não trouxe bengala, porque daí o dia que eu caminho demais dói. Porque daí você firma essa e essa aqui quase não dá para firmar, né? Mas posso andar, posso caminhar. 10 meninas hoje ficaram lá, aniversário de uma delas, vão fazer bolo. Tem dia que você. Tem dia que a gente cansa, porque eles vão todo sábado e todo dia. Falei assim, eu devo, não devo ser muito ruim, né? Porque do jeito que eu quero bem meus filhos, porque meus filhos é tudo que eu tenho. O que eu tenho, meu bem maior é meus filhos. Daí eu falei assim, nós se reunimos, fazer um arranca-rabo. Dá, você acha que não dá? Claro que dá, né? Não é 100% e 1000% que a gente vive, mas todos, no fundo, sai tudo bem. Hoje estão lá fazendo um bolo para um que está fazendo aniversário de 25, hoje é 25, né? Tem um monte de mês de setembro, de outubro. Agora em outubro é uma carreada. Ela, o Benhur, o Mundaréu também. Parece que eles nasceram e pensaram para nascer tudo no mesmo mês. Mas a gente faz na medida possível e ter amizade. Amizade para mim é imprescindível.
Seja quem for, se eu parar, passar na rua ali, olhar para mim, bom dia, boa tarde. Esses dias meu filho falou assim, um dia amanhã é incapaz da senhora tomar uns croques na rua. Eu falei, por quê? Porque eu falei assim que eu tinha passado por uma haitiana, de cumprimentei e me deu uma vontade de dar um abraço, porque o abraço para mim é tudo. Daí eles, mas vocês não são acostumados, mãe. Eu falei, então vamos deixar para lá. Você não gosta de dar um abraço, de receber? Gosta, né? Quem não gosta, né? Daí eu falei, vai levando a vida até o dia que Deus permitir. Eu, assim, não tive assim, problema de saúde, de doença, graças a Deus, né? Então a gente faz de tudo para dar certo, né? Tem que dar certo. Não. Agora, a hora de eu partir, não tem que me segure. Dizer, eu vim te buscar, eu tô indo mesmo. E acostuma, né? Porque a gente já perdi mãe, perdi pai, a gente tem que acostumar, tem que levar na vida do mesmo jeito, né? Ninguém nasceu para ser eterno, né? Só o espírito mesmo, porque a carne, ela é o que todo mundo sabe que é, né? É matéria. É. Se fosse para resumir numa palavra ou numa frase tudo que a senhora viveu aqui na Festival, na UniOeste, o que a senhora diria? Eu diria amor, lembrança e saudade. Eu levei saudade daqui e eu acho que deixei também para muita gente, né? Olha, as meninas, a Santa Regina, a Neidinha ali, a maior parte que conhece todo mundo, porque mesmo que eu parasse de trabalhar, eu continuei vendendo roupa para elas ali, em todos os blocos lá embaixo, aqui, na reitoria, a maior parte, eu conheço a maior parte de todo mundo, né? Mas muitas pessoas que elas marcam na vida da gente por serem boas. A Santa Regina foi como uma mãe para mim, minha filha foi funcionária dela também. Eu tinha saudade, eu chegava lá, ela dizia, dona Guilhermina, passa um chazinho para mim dar para dona Guilhermina. Daí sentava lá e conversava com ela, parecia que eu saía assim, aliviada. Eu fiquei triste esses dias atrás, porque fui pro médico, né, tu veja que me levou. E estava a Neidinha lá, e ela me contou, dona Guilhermina, ela me chamava de mãe. Tem uma notícia que não vai ficar triste, que ela está com mal de Alzheimer, né? Que dó, né? Eu falei assim, eu acho que a gente tem que viver enquanto se tem vida, enquanto se pode. Né? Porque não podemos viver dentro de um casulo, só trabalhar em casa. Não, tem que sair, tem que ver gente, tem que conhecer gente, quem pode, quem gosta de viajar, possa, viaje, mas o mundo não para e não gira só em torno de nós, né? Eu agradeço pela sua participação, pela entrevista, pela sua colaboração nesse projeto de 30 anos da UniOeste, que esse ano completa 30 anos, né, da verdade. UniOeste. E por todo o seu trabalho, né, pela sua carreira, né? Sim, que bom que eu falei assim, que eu falei para você, a gente deixa saudade, tem nem tudo que vai... Porque às vezes você não agrada a todo mundo, nem Jesus não agradou todo mundo, imagina nós, né? Mas a gente se sente feliz, eu tenho saudade, muita saudade.